Nesta vida não faltam tentações na vida do cristão. Diz a Sagrada Escritura: Filho, se queres servir a Deus, conserva-te em justiça e em temor, e prepara-te para a tentação. E São Jerônimo explica isso dizendo que há tempo de guerra e tempo de paz, que enquanto estamos neste mundo é tempo de guerra, e só quando passarmos ao outro mundo é que será tempo de paz. Portanto, ninguém se tem agora por seguro, porque o tempo é de guerra. Agora há de lutar para que, saindo vencedores, descansemos depois naquela paz bem-aventurada que nosso Senhor prometeu aos seus servos fiéis. O apóstolo São Paulo dizia: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Sinto outra lei nos meus membros, a qual contradiz a lei do meu espírito e me arrasta cativo em seguimento da lei do pecado que existe nos meus membros. Falando sobre o poder da tentação na sua vida, é que São Paulo se exprimia assim. E também falando dos bons propósitos. Isso é muito comum na nossa vida. Nós vemos o mal que nós sabemos temos que evitar, mas acabamos fazendo. Vemos um bem que nós precisamos praticar, mas acabamos omitindo. Não é por pura maldade, ou moleza, ou fraqueza, simplesmente não. São as tentações. Santo Agostinho dizia que a vida do homem justo na terra é uma luta e não triunfo. E por isso ouvimos agora vozes de guerra. Quais são estas que dão ao apóstolo sentido à repugnância e contradição que a nossa carne tem ao bem e a grande inclinação que tem ao mal, desejando ver-se livre deste combate. Acho que saiu agora na missa, né? São Paulo: quem me libertará deste corpo de morte? Não é que São Paulo está maldizendo o corpo, mas é porque ele conhece tão bem as tentações e os males aos quais estamos expostos, que morrer, como ele vai depois dizer, morrer para ele é lucro, é não continuar mais pecando, é não ter mais a possibilidade de morrer, é não ter mais a possibilidade de ofender a Deus. É por isso que os santos tinham tanto prazer pela morte, tinham tanta ânsia pelo momento da sua morte. Não é porque eles eram suicidas, pelo amor de Deus, mas é porque eles sabiam que depois daquele momento eles nunca mais poderiam ofender a Deus e não teriam mais a capacidade de fazer qualquer coisa que os impedisse de ir para o céu. É por isso. Enquanto que alguns veem na morte a solução ilusória para os problemas dessa vida, os santos viam apenas uma passagem para uma vida melhor e mais excelente. Porém, depois se ouvirá a voz do triunfo, quando, como diz o mesmo apóstolo Paulo, este corpo mortal e corruptível se vestir da incorruptibilidade, da imortalidade de nosso Senhor. E a voz do triunfo que então se ouvirá será que ali mesmo de São Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Essa frase a igreja vai repetir muito no período da Páscoa. Justamente porque nosso Senhor, pela sua morte, matou a própria morte. Pela sua derrota, ele venceu a vitória do inimigo. Nosso Senhor sempre gostou de usar essas contradições aos nossos olhos. Tudo que é vil nesse mundo é o que Deus escolhe para confundir a sabedoria do mundo. Tudo isso disse muito bem o santo Jó naquelas breves palavras: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como as de um mercenário, um trabalhador, alguém que trabalha pesado, como um escravo que suspira pela sombra e um assalariado que aguarda o seu pagamento. A morte é isso. Essa espera que nós devemos ter, não porque a morte seja o fim, mas porque ela é o meio de atravessarmos para outra vida.
Todo mundo quer ir para o céu, na verdade, mas ninguém quer morrer. Esse é o problema. Aí não tem como. Ninguém aqui é Enoque, ninguém aqui é Nossa Senhora. Aliás, até Nossa Senhora quis morrer para imitar Nosso Senhor. Assim é a nossa vida. O dia da vida presente é cheio de trabalho e tentações. Porém, depois da vida nos será dado o prêmio e o descanso, conforme o trabalho que tivermos feito. Qual é a origem das tentações? De onde é que vem essa nossa inclinação para o mal? Como é que nasce em nós esse sentimento, essa ânsia, esse desejo de fazer algo explicitamente proibido por Deus nosso Senhor? Se nós examinarmos a causa desta contínua guerra que existe entre nós, São Paulo disse, vejo o bem que tenho que fazer e não faço, vejo o mal que tenho que evitar e não evito, essa guerra inteira em nós, nós veremos que o apóstolo São Tiago nos responde dizendo, de onde vêm essas guerras e as contendas entre vós? Não é verdade que vêm das vossas concupiscências e apetites que lutam em vossos membros? Dentro de nós mesmos, nós temos a causa e a raiz, que é a rebeldia e a contradição para todo o bem, a qual ficou na nossa carne depois do pecado original. Também a terra da nossa carne ficou maldita, amaldiçoada por Deus, e por isso brota cardos e espinhos que nos ferem e atormentam continuamente. No paraíso, Adão e Eva, eles eram felizes, eram santos, eram imaculados. Eles não conheciam o pecado, o pecado não existia. A gente não consegue entender essas coisas, né? Porque a gente não consegue imaginar o homem sem pecado. Ainda mais a gente pensa Adão e Eva, no mundo sensualizado como hoje, a gente pensa que Adão e Eva estavam, né? Eles tiveram igual o bebezinho, estavam sem roupa, inocentes, igual as crianças brincando. Não tinha nenhuma impureza, nenhuma maldade entre eles. Atenção, hein? Adão e Eva não eram cegos, não. Quando na Sagrada Escritura diz que os seus olhos se abriram, não é que eles eram cegos e ficaram curados e agora começaram a ver que estava todo mundo nu e começaram a ficar malucos. Não. Eles eram cegos no sentido de que eles não tinham essa maldade, nunca conheceram essa sensualidade que o corpo hoje excita no ser humano. Eram santos, eram crianças adultas, pessoas que não tinham nenhuma maldade no seu coração. Porém, depois do pecado dos nossos primeiros pais, ficou em nós essa inclinação. Uma vez que o homem conheceu esse lado, uma vez que começou a existir esse lado, não conheceu, aí pronto. Todos os filhos de Adão e Eva nasceram com essas inclinações para o pecado, com essa propensão para o mal, com esses desejos que, se nós não vigiarmos, crescem cada vez mais e tanto que a pessoa é capaz de fazer tudo para satisfazê-los. Isso, tanto no campo da moral, da castidade, né, como também das paixões, dos apetites, como a gula, a preguiça, a fofoca, tudo isso vem do pecado de Adão e Eva. Porque tudo isso é pecado e antes não existia pecado. Quando nós falamos de pecado original, quer dizer aquele que deu origem a todos os demais. É isso. A tentação, no entanto, é algo comum. O nosso inimigo anda ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar, já nos dizia São Pedro, apóstolo, nos advertindo. É necessário, portanto, saber que a tentação é algo normal ao cristão neste mundo. E o grande desafio está em não se deixar levar pela tentação. Quem quiser servir a Deus deve se preparar para ser tentado. Todo mundo é tentado, mas aqueles que servem a Deus são mais tentados. Todos nós sofremos tentações internas, externas, sofremos tentações criadas por nós mesmos, porque não fugimos das ocasiões de pecado, mas também sofremos tentação da parte do demônio. Todo mundo é assim. Mas se alguém começa a servir a Deus, se alguém começa
a se decidir para viver a castidade, a pureza, a modéstia, aí será mais tentado. São Gregório alerta que é um grave engano de alguns que, tendo alguma tentação grave, pensam que já está tudo perdido, que Deus já os abandonou, que Deus retirou deles a sua graça. Pelo contrário, quanto mais amamos a Deus, quanto mais queremos amar a Deus, maiores serão as tentações, e às vezes as piores tentações, as mais terríveis, as mais imorais. A tentação, escute bem, todo mundo já deve saber disso, né? Mas é bom lembrar, a tentação não é pecado, não é pecado. Depois a gente vai lembrar o caso de São Tomás de Aquino, por exemplo, que prenderam ele, colocaram uma mulher lá dentro para fazer ele perder a inocência, uma prostituta, e ele levou uma lenha de fogo, tentou bater na mulher, mas depois ele acabou convertendo aquela mulher também. Não é pecado. Ele vê aquela mulher, ele ficar com aquela mulher na torre, trancado, não foi pecado para ele. Era uma tentação, mas ele não pecou. Não pecou. Jesus, que tratava com prostitutas, por exemplo, não pecou enquanto homem. Não pecou. Um padre que vai atender uma mulher mal vestida, não quer dizer que ele estava pecando. Não. Pode ter tentações, mas pecado não. Uma pessoa que está fazendo algum trabalho por aí na internet e por acaso vê um anúncio, uma cena, uma coisa imoral ou até obscena, tirou o olho dali, pronto, acabou, cuida da vida dele. Não pecou. Ele não procurou, ele não desejou, ele não consentiu. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Por isso nós dividimos essas duas conferências, uma sobre as tentações e combate a elas, e depois outra sobre o pecado. É justamente o contrário. Ter tentações é coisa ordinária, comum aos homens, e até muito própria de homens espirituais e que tratam de virtude e de perfeição. Pois, como diz São Paulo, todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo sofrerão perseguição, com tentações, porque os outros muitas vezes não sabem o que é tentação, nem a conhecem na rebelião e na guerra que a carne faz contra o Espírito. Antes, acham prazeroso viver segundo a carne e os seus apetites. Quem é do mundo, pouca tentação tem, porque por mais coisas pecaminosas que elas façam, elas não lutam, elas não têm essa batalha interna para decidir, para tentar fugir. Não tem. Elas simplesmente vão fazendo o que elas querem, o que elas desejam. Elas não têm tentações. Já estão tão acostumadas com o pecado que as ocasiões que aparecem apenas oportunidades, que elas podem optar por essa ou por aquela outra, por um mal ou por outro mal. Nós não. Se existe um mal e um bem, nós não temos escolha. Nós temos que seguir o bem. Nós temos escolha quando nós temos dois bens, um bem menor e um bem maior. E aí nós devemos escolher o bem maior. Alguns de nós são tentados no princípio da sua conversão. Alguns, quando procuram a Deus, percebem como é difícil servir a Deus. São Gregório disse que alguns começam a sentir esta guerra das tentações logo no princípio de sua conversão, em se começando a recolher, a tratar de virtude, e disso é prova a própria vida de nosso Senhor. Entrou nesse mundo, já começou a sofrer, já começou a ser provado. Lembra que Jesus em tudo é igual a nós, menos no pecado. Portanto, ele também foi tentado. A quaresma é isso. Quaresma são 40 dias e 40 noites, nosso Senhor no deserto, sendo tentado pelo demônio. Não é a audácia do capiroto. É claro que por trás de toda uma teologia, que o demônio não tinha certeza de que aquele homem santo era de fato o Messias prometido ou era apenas um grande profeta. Ele não conhecia, que o demônio não é onisciente. Antes de Jesus vieram muitos homens que faziam coisas parecidas com ele, como os grandes profetas, Jeremias, Elias, Eliseu,
E o demônio tentou todos eles, tentando descobrir se eles eram o Messias. Não era. Por isso que até o último instante o demônio fica tentando Jesus. Até quando Jesus está crucificado, o demônio vai lá e faz os judeus zombarem de Jesus e desafiar nosso Senhor: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz agora e nós cremos em ti. Isso é o demônio falando pela boca deles, que ele não tinha certeza. O demônio não é onisciente, o demônio não está em todos os lugares, o demônio não conhece todas as coisas. Ele tem um grande conhecimento, porque como são legiões, então eles vão se comunicando. Eles vão compartilhando os seus saberes, eles vão reportando aquilo que eles aprenderam de nós ao chefão. A gente vai ver depois lá na frente também. Mas eles não são como Deus. Quando nós falamos de luta de bem e de mal, não é uma luta de pé de igualdade, que Deus vai quase vencer o demônio. Não é isso. O demônio já foi vencido. O bem aqui está representado pelos cristãos, por nós. E o mal são as tentações, é o pecado, é o próprio demônio. Mas a luta de Deus já foi vencida. Deus já venceu o demônio. O demônio no inferno está preso por nosso Senhor. E ele só pode fazer o que nosso Senhor permite, ou direta ou indiretamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida oculta, representa a nossa vida antes de recebermos a fé no batismo, ou ainda a nossa vida antes do uso da razão, incapaz de pecar. Porém, assim que Jesus recebe o batismo de João, se entrega ao jejum e à penitência, permitiu ser tentado pelo demônio para nos mostrar como deve agir o verdadeiro cristão. Antes, os filhos de Israel viviam em paz, entre aspas, viviam em paz no Egito. Foram para lá 400 anos antes, dominaram a terra no sentido de que se multiplicaram, eram ótimos trabalhadores, sobretudo rurais, cuidavam do gado, das ovelhas, ou seja, eram pessoas ótimas. Cresceram a tal ponto que, pela mudança dos faraós, os próximos que iam aparecendo, ficavam com medo do número dos judeus, dos israelitas, aliás, que estavam crescendo, ou se equiparando até passando do número dos egípcios. Por isso, eles foram escravizados. Então, lá na escravidão, eles viviam em paz, porque eles tinham comida, como eles vão depois reclamar no deserto, com saudade das cebolas e das carnes do Egito. Como nós, hein? Como nós, muitas vezes, temos saudade da cebola do Egito, do pecado passado, daquele prazer, daquela sensação, daquela amizade que me fez mal. Essa saudade das cebolas e das carnes do Egito. Então, os israelitas viviam em paz, entre aspas, no Egito, mas assim que ouviu a voz de Deus, do Filho de Deus, a voz de Deus, o povo saiu. E o faraó, enquanto o povo estava lá no Egito, mesmo na escravidão, eles também conviviam uma certa paz, um certo tratado com os israelitas. Mas assim que os israelitas saíram, o que aconteceu na história? O faraó pegou seu exército e foi atrás dos israelitas. Viviam lado a lado, um do outro. E existia essa paz. Mas assim que os israelitas saíram para oferecer sacrifícios a Deus, o faraó com seu exército perseguiu o povo de Deus. É assim também que acontece conosco. Quando alguém vive em paz com o seu pecado, com o seu vício, com sua má inclinação, tudo para ela está muito bom. As cebolas do Egito são gostosíssimas, a carne que oferece são de primeira. Mas quando procuramos servir a Deus, oferecer sacrifício, o sacrifício da nossa vida, nosso Senhor, aí então o demônio junta toda a sua corte infernal e vem atrás de nós, porque ele não quer perder aquela alma. Cada um de nós é um troféu, ou para Deus, ou para o demônio. Quem pegar primeiro, não. Quem pega na última jogada ficar com o prêmio, é seu. O demônio sabe, como diz São João no Apocalipse, que ele tem pouco tempo para conquistar a nossa alma. Por isso que, como eu disse ontem, o perigo de se acostumar durante a semana a pecar e no final de semana buscar a confissão e a comunhão.
Se eu morrer durante a semana, se o demônio, mesmo durante a semana, me arrastar, me segurar nas ocasiões, me impedir até da confissão, no final de semana que eu não estou habituado, o que vai acontecer comigo? Ele sabe que resta pouco tempo. A nossa vida, por mais que seja longa, 80, 100, 120 anos, por mais que seja longa, para o demônio é um piscar de olhos. Por isso ele emprega todo o esforço em não nos perder. Ainda segundo São Gregório, Deus permite e quer que sejamos tentados ao princípio da nossa conversão, para que ninguém pense que já é santo por haver deixado a má vida, e para que a segurança da boa vida que tomou não faça negligente descuidado. O Senhor permite que lhe venham tentações e até mesmo permite que caiamos, para que nos lembremos que sem Ele nós não somos nada. Isso é muito comum. A pessoa passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano sem pecado impuro, pensa que já venceu aquela tentação, já passei dessa fase. E aí se expõe ao perigo de pecar. Aí depois miseravelmente comete, depois de muitas lutas, comete mais uma vez um pecado impuro. E atrás daquele pecado impuro vem outro, e outro, e outro, e outro, que a pessoa jamais pensaria que seria capaz de cometer. Eu digo pecado impuro porque a gente entende logo a gravidade da coisa. Isso é qualquer pecado. Tudo faz ser venial como o mortal. Porém, outras pessoas são tentadas depois da conversão. Só depois de um longo tempo, aí passa um tempo de bonança, praticando a religião, servindo a Deus. Só depois é que eles começam a perceber, a sentir o esforço que eles têm que fazer para não ofender a Deus. Há outros que no princípio de sua conversão não são combatidos com tentações, antes sentem muita paz, gostos e consolações, e só depois de muito tempo são provados pelo Senhor com diversas tentações. Isso acontece para que não lhes pareça áspero demais e dificultoso o serviço de Deus, o caminho da virtude, e não venham assim a desanimar logo no começo. Porque algumas pessoas são um pouco mais fracas, se tiver um esforço maior no princípio, se Deus apertar um pouquinho a pessoa no princípio, ela deixa o serviço de Deus para sempre. Então Deus ele tem essa delicadeza de não permitir tentações no princípio. Foi assim que Deus fez com o seu povo, quando tirou também do Egito. Não o levou pelas terras dos inimigos filisteus, mas fez o seu povo entrar no deserto, e no deserto ficar rodando. Numa passagem que durava 50 horas, Deus fez o seu povo ficar rodando dentro do deserto durante 40 anos, para provar, para tentar o seu povo. Pelo contrário, no princípio, Deus lhes mostrou muitos favores, maravilhas e milagres, mas depois de passarem o Mar Vermelho e entrarem no deserto, quando já não podiam voltar atrás, Deus também é esperto, né? Já estão no deserto, não tem mais como voltar para trás. Atrás está o faraó com o exército. Se atravessarem lá, vão morrer também. Então, não tem mais como voltar. Então, depois chegou no deserto, aí sim, Deus provou o seu povo com muitos trabalhos, tentações, antes de entrarem na terra da promissão. Entraram entre aspas, porque quem entrou na terra prometida não foi quem saiu do Egito. Porque imaginem, famílias inteiras saindo do Egito, entram no deserto, passam 40 anos. Nesses 40 anos mudou a geração. Quem vai entrar são os filhos dos que saíram de lá. Porque o povo, apesar de Deus mostrar tantas vezes compaixão, amor, misericórdia, o povo sempre traía nosso Senhor. Sempre reclamava. Reclamava da falta de água, reclamava da falta de comida, reclamava de Moisés, reclamava de Arão, reclamava de tudo. E Deus mandava cair carne do céu, cair o maná do céu, que tinha um gosto, o que eles fizessem. Mandava a Moisés bater na rocha, sair água à vontade. Mas depois também, para castigar, mandava serpente, mandava morte, úlceras, mandava tudo para disciplinar o seu povo. E o próprio Deus depois
confessava, o povo de cabeça dura. Até parece que ele está falando de nós. É assim que Deus age com alguns até hoje. Oculta-lhes a guerra das tentações, para que, estando assim fracos na virtude, não se espantem com o trabalho em adquiri-las e conservá-las. A estes, Deus os conduz pela suavidade e consolações, para que possam depois suportar melhor a guerra e a moléstia das tentações e trabalhos. Exemplo disso foi São Pedro, que primeiro contemplou a formosura e esplendor de Jesus na sua glória no Monte Tabor. Ficou lá admirado, tanto que nem queria mais sair do Monte Tabor. Mas depois São Pedro foi tentado, e até diante de uma escrava, ele foi fraco, não resistiu. Negou Jesus diante de uma empregada. Ele que tinha jurado morrer por nosso Senhor horas antes. Porém, São Pedro tem uma virtude. Depois de cometido o pecado, se humilhou o resto da vida e buscou arrependimento, alimentar o arrependimento, a contrição, o resto da vida, amando a Jesus, fazendo valer aquela formosura que ele viu no Tabor e ao mesmo tempo aquela frialdade que ele viu suspensa no alto da cruz. É bonita aquela história que a tradição nos transmitiu, de que São Pedro, depois de negar Nosso Senhor 3 vezes, quando o galo cantou, aquele canto do galo ficou tão impregnado na sua cabeça, na sua mente, que todas as vezes que ele, naquele mesmo horário, ouvia o galo cantar, ele lembrava de tudo, ele revivia toda aquela cena, todo aquele drama, e por isso ele criou o costume de toda noite, toda madrugada, levantar e esperar o galo cantar para ele chorar. Por isso dizem que São Pedro tinha os olhos já fundos, e por onde as lágrimas passavam, era fundo também, ficou a marca dele tanto chorar os seus pecados. A utilidade das tentações. Não é por acaso que Deus permite que sejamos tentados. Diz o Deuteronômio: o Senhor vosso Deus os prova para que veja se de fato o amais de todo o coração. Diante disso, Santo Agostinho se pergunta: como é que o Deuteronômio diz que Deus nos tenta e São Tiago diz que Deus não tenta a ninguém? Alguém está mentindo. O Antigo Testamento diz que Deus tenta a pessoa. O Novo Testamento diz: Deus não tenta a ninguém. E o próprio Santo Agostinho responde que há 2 modos de tentar. Um é para enganar e fazer cair no pecado. E deste modo, Deus não tenta ninguém. Deus não quer que ninguém peque, mas sim é obra do demônio. O outro modo de tentar é para provar e fazer experimentar se alguém é de fato fiel, é de fato um amante de nosso Senhor. E desta maneira que essa Escritura diz que Deus nos tenta, ou seja, Deus nos prova. Foi assim que Deus, por exemplo, tentou a Abraão, quando mandou que ele sacrificasse o seu único filho. Parece injustiça de Deus, o homem já velho, a mulher já velha, tiveram um filho com a ajuda de Deus, e depois de ter o único filho, Deus pede matar o filho, em sacrifício, em homenagem a ele. E Deus podia fazer isso, porque Deus é Deus. Foi Ele que deu a vida, Ele que dá a morte, Ele que dá a paz, Ele que dá a guerra. Tudo depende de Deus. E o bonito é que Abraão, com dor no coração, estava disposto a fazer o sacrifício. A narração é bonita, porque, coitadinho do menino, um jovenzinho ainda, o pai convida ele para subir um monte, para oferecer um sacrifício, e aqui é que está a imagem bonita. O rapaz levando a lenha nas costas, subindo o monte, pergunta ao pai: pai, a lenha está aqui, mas onde está a vítima? E o pai sabia que a vítima era ele. E aqui que está a imagem de Jesus.
Quando chega lá, no monte, o pai, disposto a sacrificar, levanta a faca. O filho, quando chegou lá, quando ficou sabendo que a vítima era ele, não se opôs, deitou sobre a lenha amarrado. E o pai já ia sacrificar quando Deus interrompe. E disse: agora sei que temes a Deus. Ou seja, agora te fiz conhecer que temes a Deus. Deste modo, às vezes as tentações vêm das mãos de Deus, outras vezes vêm diretamente do demônio, da carne ou dos nossos inimigos. Esse filho subindo o monte com a lenha nas costas é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo subindo ao monte do Calvário com a cruz nas costas. Deus interrompe aquele sacrifício porque ele não serviria de nada, não mudaria nada no mundo. Seria apenas uma pessoa a menos no mundo. Era uma imagem do sacrifício de Jesus. E como era só uma imagem, não precisava consumar. Jesus não. Jesus sobe o monte com a lenha nas costas e morre. Com o filho de Abraão, Deus disse: não, pode parar. Mas com seu próprio filho, Deus não disse nada, ficou mudo. Por isso nosso Senhor depois vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Olha que Jesus aqui está citando o Salmo. Não está acusando o pai de ter de fato abandonado. Está citando um salmo. E inclusive é um salmo bonito, porque depois Jesus está citando o início do salmo. O resto do salmo é tudo aquilo que está acontecendo com Jesus. Que vão poder contar as costelas dele, de tão ruim que ele ficou. Que vão transpassá-lo. Mas que não irão quebrar nenhum dos seus ossos. Está tudo esse salmo. Que vão repartir suas vestes. Quais são então os bens e proveitos das tentações? Por qual razão Deus permite que tenhamos tentações? É proveitoso sermos tentados e afligidos, e por isso às vezes Deus levanta sua mão que nos protege, a fim de que estejamos expostos às mais diversas provações físicas ou espirituais. Por isso, o profeta certa vez disse a Deus: Senhor, não me desampareis de todo. O profeta é delicado, não pede para Deus não desampará-lo, mas para não desampará-lo de todo, ou seja, para não abandoná-lo completamente. Deus, quando levanta, imagine, Deus nos protege com a concha da mão. Quando levanta a sua mão e nos expõe às tentações, o profeta pede isso: não me desampare de todo, me dê algum auxílio. E de fato Deus dá o seu auxílio. Santo Afonso, no refeitório, falando sobre o abandono que Deus dá. Esse abandono de Deus é um abandono moral, porque Deus não abandona ninguém, até o demônio Deus nunca abandonou de tudo, porque Deus abandonar quer dizer tirar tudo que ele já deu, inclusive a vida. O demônio não, o demônio continua vivíssimo lá no inferno. Por isso mesmo Deus não abandonou completamente. Se Deus quisesse abandonar alguém, não iria somente levá-lo pela morte, mas iria levá-lo pelo aniquilamento, que é mais do que a morte. Morte quer dizer, não existe mais aqui, mas existe em algum lugar, ou no céu ou no inferno. Aniquilamento não existe aqui e nem em lugar nenhum. É mais terrível. E isso Deus não quis fazer nem com o demônio. Então Deus, quando levanta sua mão e nos deixa exposto aos perigos e às provações, também deixa a sua graça. Aqui o salmista não pede a Deus que nunca o desampare, mas que não o desampare inteiramente, pois sabe que Deus costuma provar os seus servos para maior bem e proveito deles. E em outro lugar, o mesmo Davi diz a Deus: não vos aparteis com ira dos vossos servos. Aqui também não pede a Deus que não se aparte dele em nenhum tempo e de nenhum modo, mas sim que não se aparte com ira, com raiva de nós, que não desampare tanto que chegue a cair em pecado, porém que o prove e lhe mande tentações e trabalho, dizendo: provai-me, Senhor, e tentai-me. E por isso o Senhor falou pela boca de Isaías: por um breve tempo
eu te desampararei, mas eu te recolherei com grandes misericórdias no momento da minha indignação. Por um pouco escondi de ti o meu rosto, mas eu me compadecerei de ti e com misericórdia eterna. A verdade é que Deus procede conosco exatamente como procedeu com os filhos de Israel. Não querendo destruir de todo os inimigos de seu povo, e deixando na terra da promissão aqueles cananeus, amorreus, jebuseus, com o fim de exercitar e ensinar os israelitas para que não ficassem ociosos na segurança, mas se fizessem valentes e homens de guerra. Até nisso Deus pensou. Conduziu o seu povo do Egito para a terra prometida, mas quando chegou na terra prometida estava tudo dominado. Que prêmio infeliz é esse? Que negócio é esse? Chega lá, você tem que lutar ainda para conseguir o negócio. É exatamente isso. Tem que lutar para conseguir a terra. Depois que consegue a terra, Deus ainda deixa os inimigos ao redor, para eles ficarem atentos, ficarem alerta. Sem esses desafios, os israelitas facilmente cairiam, primeiro na idolatria, como fizeram outras vezes, depois nas piores imoralidades. É assim também conosco. Se Deus não deixa ao nosso redor algum inimigo para nos combater, para nós ficarmos espertos, logo nós abandonamos a Deus. Porque confiados na boa vida, na tranquilidade, no sossego, logo nos acomodamos, nos apegamos aos bens e pensamos que isso é a finalidade da nossa vida. É deste modo que nosso Senhor Jesus Cristo quer que tenhamos inimigos e que sejamos combatidos pelas tentações, para que, tendo o esforço de guerrear, não nos faça dano à ociosidade ou à prosperidade. Porque muitas vezes aqueles que o inimigo não pode vencer com lutas, enganou-os e derrubou-os com a falsa segurança. A gente vê isso na vida dos santos, né? Por exemplo, Santa Inês, que era muito bonita, recebendo vários convites, tudo mais. Se não me engano, o filho do prefeito da cidade, tentou até oferecer joias, presentes, preciosíssimos para que ela aceitasse o casamento com ele, e ela não aceitou. E por isso, ela teve que combater bastante, sofrer muito até morrer. A mesma coisa aconteceu com outras santas, como Santa Luzia, Santa Isabel, que tiveram que sofrer para combater esses inimigos. E não era esse inimigo, não era o demônio, era um homem de carne e osso, levados pelas suas paixões, usando suas posses, seus bens, para tentar fazer prevalecer sobre o outro sua própria vontade. É isso que acontece conosco até hoje. E isso, essa ideia da guerra, de estar atento, de estar combatendo, vale também para todos nós. Todo aquele que pensa, ou que de fato já venceu uma tentação, um pecado, um vício, deve estar sempre vigilante. Pois, como diz São Paulo, quem estiver de pé, possuindo a graça de Deus, cuidado para não cair no pecado. Muitas vezes as recaídas no pecado são permitidas por nosso Senhor, para que nos lembremos que sem Ele nós não somos nada e não podemos fazer nada. É justamente isso que afirma Santo Agostinho, e ele nos diz que as tentações e as provações nos mostram as misérias desta vida, para que assim desejemos com maior fervor aquela vida bem-aventurada e a busquemos com maior cuidado e empenho. Quando uma mulher que dá de mamar ao menino, ou a própria mãe dá de mamar ao menino e quer fazer desmamar, chegou a hora e o menino não quer, está viciado no leitinho, vida boa, tendo esforço, não precisa nem mastigar. O que a mãe faz? Coloca alguma coisa azeda de algum modo o seu leite. E assim a criança logo cria uma repugnância àquele leite e começa a procurar mastigar.
a fazer algum esforço para mudar a sua alimentação, para continuar vivo. É assim também que Deus age conosco. Deus dá amargura às coisas dessa vida para que os homens se apartem delas e não desejem continuar na terra, mas todo o seu desejo e todo o seu coração esteja em Deus. Por isso diz São Gregório: os trabalhos que nos oprimem e afligem nesta vida fazem que recorramos e nos voltemos para Deus. Os sofrimentos, além desses bens todos, têm o bem principal, que é nos conquistar a coroa da glória. Bem-aventurado o homem que sofre com paciência a provação, porque depois de tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, diz São Tiago. E São Bernardo comenta essas palavras dizendo: é necessário que haja tentações, pois, como diz o apóstolo São Paulo, não será coroado, senão aquele que tiver virilmente lutado. E se não há tentações, contra quem lutará, se não há contra o que? Todos os bens e proveitos que a Sagrada Escritura e os santos ensinam que vêm dos sofrimentos e adversidade dessa vida, todos podem se resumir que pelas tentações o maior e mais precioso bem que nós conquistamos é a nossa coroa de glória. Cada sofrimento nesta vida, cada provação, cada tentação sofrida e vencida por nosso Senhor representa uma pedra preciosa na coroa que nosso Senhor reservou aos seus amigos na glória. A estrada real do céu são as tentações, os trabalhos e adversidades. O próprio Jesus que desceu do céu para lá não quis subir, senão quando passando pela porta estreita, a cruz. Por isso, no livro do Apocalipse, quando São João viu uma grande multidão, uma grande glória dos santos, um daqueles anciões que estavam ali lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação, de grandes trabalhos, e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. São Bernardo, então, lendo esse texto, disse estas palavras: como é que lavaram no sangue e as roupas ficaram brancas, se o sangue é vermelho? E o próprio santo vai responder. Diz que branquearam as vestes, porque juntamente com o sangue do lado aberto saiu também aquela água misteriosa, e essa água que tornou branca as suas vestes, água essa que representa a pureza da alma. As pedras que se colocam no alicerce de uma construção não são trabalhadas. Quando nós vamos construir alguma coisa, quanto mais alto é o prédio que vai ser construído, mais fundo tem que cavar para fazer a fundação. Senão, tudo cai depois. E essas pedras são colocadas dentro da terra para fazer a base, fazer o alicerce. São pedras comuns, não são lapidadas, não são limpas, não são tiradas das arestas, não são preciosas, são pedras comuns, pedras brutas. Assim também, os que se lançam lá embaixo, lá no profundo do inferno, não se trabalham, não lutam, não se vencem, fazem tudo para levar a vida despreocupada e livre de sofrimentos, seguem seus apetites, satisfazem seus desejos, entregam-se à sua própria vontade e caprichos. Porém, os que hão de ir edificar aquelas ruínas dos anjos maus e ocupar aqueles tronos celestiais que eles perderam por sua soberba, é necessário lavrá-los com tentações e trabalhos. Por isso São Paulo dizia: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto se sofrermos com Ele, para ser com Ele glorificados. É por isso que o anjo disse a Tobias: porque eras aceito por Deus, é que queria bem
é que te queria bem, por isso te quis provar com uma tentação, para que assim o teu prêmio fosse ainda maior. Quando, portanto, a tentação, a provação bater à nossa porta, quando as tentações nos atacarem por todos os lados e o sofrimento vier irremediavelmente como uma consequência de tudo isso, lembremos que são visitas de nosso Senhor, que essas pedras que nos são atiradas nesta vida são para serem trabalhadas, lavradas, pois são a matéria que nosso Senhor usará para engastar pedras preciosas na coroa da glória e nos dará no último dia. É isso que nosso Senhor quer ao nos mandar as tentações. Algumas pessoas às vezes falam para o padre que sofre muito, que é tentação, perseguição, e ouve barulho, e a pessoa se acha a pessoa mais tentada do mundo, a coitadinha, a que mais sofre. Se nós juntarmos todos os nossos sofrimentos juntos e compararmos ao sofrimento de nosso Senhor, não estão em nada. Não são nada. Porque nós sofremos porque nós merecemos. Jesus não. Jesus não mereceu nenhum sofrimento. E, no entanto, abraçou a todos eles por amor de nós. E nós, que merecemos sofrer, não queremos sofrer. Porque, de fato, o sofrimento não é bom, hein? Nós não somos masoquistas, não somos um povo esquisito que quer sofrer pelo sofrimento. Não. Nós aceitamos o sofrimento, devemos aceitar o sofrimento quando bate na nossa porta, por amor a Jesus. Porque também, se nós sofremos até de modo cruel, mas não sofremos por amor a Jesus, não adiantou de nada. Estou sofrendo à toa. Uma perseguição, uma tentação, uma provação, um falso testemunho que levantam contra nós, uma palavra que nós dissemos é mal interpretada, uma amizade que perdemos, uma intriga, todos esses sofrimentos, se nós os passamos por eles, sentimos e unimos-nos ao nosso Senhor, valeu a pena. Algum mérito ficou para a nossa coroa. Mas nós passamos por tudo isso e nos esquecemos de nos ligar, nos unirmos ao nosso Senhor, aí acabou. Aquele sofrimento de nada valerá para a nossa conversão e para a nossa salvação. É necessário sempre ouvir a voz de Deus repetir em nosso coração: todo aquele que quiser me seguir, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha atrás de mim e me siga. Não existe outro caminho para seguir Jesus. Não existe outro método, não existe outro adereço para seguir Jesus a não ser a cruz. Repito, nós amamos a cruz não por causa dela em si, cruz de Cristo, sofrimentos como tal, mas porque Jesus o abraçou. Jesus é chamado pelo profeta Isaías o homem das dores, o sofredor. E nós, chamados de outros Cristos, devemos estar dispostos a trilhar o mesmo caminho.